Então, os sinais, eles representam as conexões físicas entre os componentes em VHDL, tá? Então, normalmente eles são declarados aonde? Nas arquiteturas, nos pacotes e nas entidades. Então, naquele segmento port, né, que a gente declara as entradas e saídas, aquelas entradas e saídas também é um tipo de sinais, tá? Eu tenho uma figurinha bonitinha aí, ó. Aí eu tenho o seguinte, ó, eu tenho aqui alguns sinais de entrada. E aqui eu tenho um retângulo, né, que representa o meu componente, e eu tenho alguns sinais na saída. Internamente, né, eu tenho dois processos. A gente vai ver que um processo é como se ele fosse um subcircuito dentro de um componente VHDL. E para conectar esses dois processos, eu vou utilizar sinais internos, tá? Então a ideia é essa. Então os sinais em VHDL, eles precisam ser declarados. Então quando eu preciso conectar um componente ao outro, eu vou ter que declarar essa ligação, né? Fazendo analogia com circuitos, se você imaginar uma placa de circuito impresso, é como se o sinal, né, fosse a trilha que conecta um pino de um circuito integrado a um pino de um outro circuito integrado. Então aqui como é que a gente faz para associar, atribuir valores aos sinais? Então aqui ele dá um exemplo, ó, declaração de sinal, então ele põe aqui, ó, signal, que é a palavra-chave, né, tá o nome dele, temp, e aqui ele dá o tipo, Standard Logic Vector, set down to 0. O que é que significa isso? Significa que eu estou criando um vetor de Standard Logic, que é um tipo que assume valores binários, tá? Que tem 8 valores. Ele vai do 7 ao 0. É um vetor com 8 elementos, tá? E aí, como é que ele faz aqui? Ó, ele dá alguns exemplos de como é que a gente pode atribuir valores a esse sinal, usando aqui sempre o operador flecha. Então, eu posso atribuir os 8 bits ao mesmo tempo. Por exemplo, o temp recebe 01, 00, 10, 01. Então, eu posso atribuir de maneira imediata os 8 valores. Eu posso atribuir um valor para cada bit do elemento, né? Associando da seguinte maneira, eu coloco o temp, entre parênteses, o índice do elemento do vetor que eu quero acessar. Então, temp 7 recebe 1, significa que eu estou jogando 1, né, na posição 7 desse vetor de Standard Logic. Ou então eu posso atribuir valores para grupos de bits. Por exemplo, aqui temp 7 da out 4 recebe 0101, eu estou atribuindo 4 bits aos 4 bits superiores desse sinal. Tá, ok? Então aqui é só mostrando como é que eu faço para poder manipular os sinais. E aqui eu tenho um exemplo de como é que eu declaro um sinal e para que ele serve. Então aqui à direita você tem um circuitinho, um circuito booleano básico, tem uma porta OR, uma porta XOR, né? Aqui tem uma inversora depois do XOR, acaba virando uma XNOR, né? Uma porta I, tem uma saída QB e 4 entradas, RTGH. Esse circuitinho aqui, ó, eu representei ele aqui em VHDL. Então eu tenho aqui declaração da biblioteca, mesma biblioteca 1164, declara a entidade, né, com minhas 4 portas RTGH do tipo Standard Logic e a minha saída QB também do tipo Standard Logic, e aqui a minha arquitetura. Então eu crio aqui Architecture Logic of SIMP is. Então a arquitetura logic da entidade SIMP é entre a arquitetura e o begin é onde eu vou declarar os meus sinais. Aí como é que eu declaro o sinal? Eu uso a palavra reservada signal, né, signal se você quiser. Coloco o nome dele, QA, e digo o tipo, Standard Logic. Lá, depois do begin, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as ligações. Então, o que é que ele fez? Ó? QA recebe R, OR, T, que é essa primeira parte do circuito aqui, ó, que é o OR. Depois, o que ele faz? QB recebe QA, AND, NOT, G, XOR, H, que é o restante do circuito aqui. Lembrando que essas duas sentenças, elas não são sequenciais, elas são concorrentes. Então, tanto faz se eu atribuísse primeiro QA ou QB, no final, o circuito que seria sintetizado seria esse aqui. Tá? Então, a gente vê como é que o sinal funciona. Ele funciona para fazer essas ligações internas dentro de uma arquitetura. E aí, dependendo da complexidade do seu componente, você pode ter aí dezenas ou, né, de sinais internos para poder fazer essas conexões.